Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia. E eu sou a Patrícia. E nós somos o canal Paraíso da Suculenta. Viemos trazer nesse vídeo para vocês dicas, galera. Dicas de cultivo para a suculenta. E vamos falar sobre regas. Então, eu já peço que, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like aqui pra gente, pra ajudar na divulgação do canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação, pra ficar por dentro de todos os vídeos que vão sair. Não se esqueça, galera, tem vídeo novo toda terça e sexta-feira, às 10 horas da manhã. E nesse tempo temos postado vídeo relâmpago, né, mãe? Isso mesmo, galera. Fique esperta aí, fiquem ligadinhos, porque nós estamos colocando vídeo, né, relâmpagos. E são dicas, informações muito essenciais para quem está começando o cultivo de suculentas ou para quem já iniciou o cultivo. As suculentas, elas são uma caixinha de surpresa, né? Então a gente tem que estar sempre ligadinho nos cultivos, nas dicas dos amigos aí. Então, roda a vinheta. Então, pessoal, minha mãe já começou aqui regando. O segredo da rega, pessoal, é não ter medo de regar suculentas, tá bom? Quando eu comecei no cultivo com as suculentas, eu tinha muito medo de regar, eu não sabia os cuidados, eu não sabia como regar, quando regar, né? Então aqui vocês podem ver que hoje eu já sou bem mais tranquila a respeito de regas, né? As suculentas, muitas pessoas falam que não gostam de água. Isso é um mito, tá? Tá, pessoal? Isso é um mito, é uma mentira. As suculentas gostam sim de água, elas necessitam da água, né? Para crescer, as raízes da suculenta precisam da água. Não tem como, né? Um ser vivo, que uma planta é um ser vivo, não precisar da água. Como nós também precisamos, elas também precisam. O que elas não gostam é o excesso de água. O excesso de água nas raízes, né? O excesso de água no substrato, aquele substrato encharcado. E isso elas não toleram. Isso mata mesmo as suculentas. Então, essa é a rega minha aqui, a rega do meu cultivo, tá, gente? É o que eu aprendi com a experiência aqui, com a minha experiência, é como eu cultivo. O meu clima aqui, eu moro no interior de São Paulo, é um clima bem tropical. Ele é muito seco. Então, eu percebo que elas precisam elas gostam bem mais de água do que se eu morasse num clima úmido. Então, a rega das suculentas, elas não têm uma regra. Não tem uma regra para regar. E uma dica muito importante para quem está começando agora, as suculentas, é o olhar. Vocês precisam olhar, observar a planta de vocês, né? E conhecer a planta de vocês, olhar elas, ver se elas estão precisando de água, observar a planta. É assim o meu cultivo aqui na minha casa, é assim, eu observo minhas plantas todos os dias. Eu rego elas uma vez por semana, porque, como eu disse, o meu clima aqui é seco, né? E eu percebo que elas estão precisando de água, porque as folhas dela começam a murchar. As suculentas, elas têm as folhas, ó, muito firminhas, elas são muito durinhas. Então, quando elas estão ficando com as folhas moles, você vê que elas estão bem molinhas, é que elas já estão precisando de água. Mas eu tenho uma dica boa para vocês aqui. O que eu tenho feito aqui na minha casa, eu acho que vai ajudar bastante vocês. Vocês podem ver que as minhas suculentas, ó, elas são todas identificadas. Eu tenho um palitinho e eu deixo, elas são todas identificadas. E com esse palitinho, vocês conseguem perceber se a suculenta tá precisando de água ou não. Por quê? Porque quando você deixa o palitinho na terra e ele sai seco, ó, seco, é porque ela tá com falta de água. Aí vocês podem regar. Porque antes eu pegava um palitinho de churrasco e eu colocava para ver se elas estavam precisando de água. Eu deixava um minutinho. Se saísse seco, elas estavam precisando de água. Se não, elas não estavam. Se sair úmido, elas não estão precisando. Agora, com os palitinhos da identificação, eu só tiro eles, puxo para cima e já vejo que tá tudo sequinho e elas precisam de água. Mas a rega das suculentas são quase todas iguais. Tem uma ou outra, né, que precisa de mais água, outra que precisa de menos água. Por exemplo, a gila, que é essa suculenta aqui. Enquanto eu rego as minhas suculentas uma vez por semana, a gila é uma vez a cada 15 dias. Então, ela é uma suculenta que ela não precisa de muita água. E se vocês errarem a rega da gila, ela vai apodrecer, galera, com certeza. Ela vai apodrecer
o caule. Ela funga o caule muito fácil e não dá tempo de salvar, porque quando vocês vê, quando ela mostrar que ela tá doente, o caule dela tá praticamente todo tomado. Então é uma suculenta que eu tomo muito cuidado com a rega dela, enquanto eu rego as minhas normais aqui uma vez por semana, mais ou menos, porque o meu clima aqui é quente, meu clima aqui é seco, eu não sei o clima de vocês. Eu tô falando pra vocês, pessoal, do meu cultivo, tá? Eu não sei o clima que vocês moram aí, vocês precisam observar o clima de vocês, se é um clima seco, se é um clima úmido. Com certeza, né? É claro que se o clima de vocês for úmido, a rega de vocês vai ser mais espaçada do que a minha. E se ele for quente, né, e seco, aí vai ser mais ou menos igual a minha rega. Vocês vão perceber isso na suculenta. A chave da suculenta é a observação. Se vocês observarem suas plantas, vocês vão perceber se elas estão doentes, se elas estão bem, se elas estão precisando de água, se elas estão precisando de fungicida, né? A suculenta é muita observação, muita observação. Quando eu comecei no cultivo da suculenta, as pessoas falavam pra mim assim, a suculenta é assim, você pega, compra, ela é muito fácil cultivo, vocês colocam ela lá e deixam elas lá no sol, que elas gostam de torrar no sol, né? E não gostam de água. Então eu perdi muita suculenta com essas dicas que eu recebi. Então eu percebo que muitas pessoas precisam, né, dessas informações que hoje a gente tem essa experiência, a gente pode passar para vocês. Para que vocês, né, não percam. Não que eu não perca suculentas. Eu perco também, galera, mas é bem menos a perca do que quando eu comecei o cultivo. Hoje eu tenho bem mais experiência no cultivo delas para passar para vocês. E essa é a intenção, né, Lê? Dos nossos vídeos, né? Ajudar as pessoas que estão iniciando e as pessoas também que não estão iniciando agora, que já tem um cultivo há um pouco de tempo. O meu cultivo aqui, né? O nosso cultivo aqui é há mais de um ano. Pouquinha coisa há mais de um ano, ou um ano certinho, mais ou menos. E a gente já tem um pouco de experiência com elas. De perder plantas aqui com a gente já tá bem mais difícil. Então quer dizer que a gente já aprendeu um pouco, né? A respeito do cultivo delas, a respeito do que elas gostam, a respeito do que elas não gostam. Como vocês podem ver, algumas delas eu molho as folhas, ó. Tranquilo, que gosta... Essa é uma Echeveria croma. E ela é uma Echeveria que gosta muito de água. Eu percebo que ela gosta muito de água. Então ela eu molho bem, molho as folhinhas, ó, molho ela. Outras eu não rego as folhas, não molho as folhas. Principalmente, né, as que tem pruína, eu não molho as folhas, né, para evitar de sair a pruína. Como falei em outro vídeo, a pruína é uma proteção da planta. Ela já nasceu com essa proteção. Então, se você pega a mangueira, molha ela, né, toca nela, você vai tirar aquela pruína, que é a proteção das plantas. A proteção dela. E ela não vai ficar uma planta bonita, ela não vai ficar uma planta legal. Você pode colocar na chuva para tomar chuva? Pode colocar. As minhas eu não ponho. As minhas eu não coloco. As minhas eu prefiro pegar a água da chuva num balde, né? Numa vasilha qualquer e depois molhar elas com a água da chuva, mas molhar só o substrato. Elas eu não molho, é só em caso de extrema necessidade mesmo, delas pegarem uma praga, né? Se tiver algum fungo, aí que eu preciso colocar um inseticida ou um fungicida, aí sim. Aí eu uso, mas do contrário, eu não molho elas, não deixo no tempo e não toco nas folhas. Vendo? É muito simples a rega, ó. Não tem a pressão da água, como é que é? Então, eu deixo bem pouquinho assim, ó. Bem pouquinho, só pra molhar o substrato. E depois eu venho regando, né, com o regador pra molhar, pra ter certeza que o substrato foi bem molhado mesmo por dentro. Eu começo com a mangueira, depois eu venho com o regador. Muito simples, gente. É muito simples, né? Não tem muito segredo, não. Antes a senhora molhava tudo com um regador, né, mãe? Eu molhava todas elas com... No começo eu molhava tudo com mangueira, né? Aí eu percebi que elas foram ficando muito feias, porque molhar com mangueira, largava um tempo, não tinha muito cuidado com elas. Hoje não, hoje eu molho com mangueira, mas eu só molho o substrato delas. Eu não molho elas, só algumas que eu percebo que tá com um pouquinho de poeira, né? Porque a gente mora de frente com a rua, então algumas delas têm alguma poeira, alguma coisa. E eu percebo que também elas gostam de molhar, de lavar as folhas, ó.
Essas aqui é uma das gigantes. Essa é uma Echeveria incrível. Acho que é assim que fala, gente. É assim mesmo. Então ela é uma suculenta que se chover, né? E eu sei que ela vai gostar de chuva. Se ela gosta de chuva, não todas elas gostam, né? Então eu coloco na chuva. Deixo na chuva, deixo ela tomando uns 2 dias de chuva. Que é uma Echeveria que fica gigante. Uma suculenta que fica gigante. Geralmente as suculentas que ficam gigantes gostam de chuva. Elas gostam muito de água, né? Essa é uma agavoide. É uma agavoide estrela. Não deixo na chuva. Eu já perdi, né, algumas agavoides com excesso de água, então as minhas agavoides eu não deixo na chuva. O meu cultivo não deixo na chuva. Mas tem pessoas que deixam na chuva e dá certo para elas. Mas para mim aqui não deu certo. Então o cultivo das suculentas é muita observação, gente. É muita observação. Vocês precisam observar a planta de vocês. Porque elas vão dizer para vocês o que elas estão gostando, o que elas não estão gostando, né? O cultivo da suculenta, quando eu comecei, as pessoas falavam que não é fácil. Você pega a suculenta, compra, coloca no tempo, deixa ela torrar no tempo, sem água, tá tudo certo, porque ela não gosta de água. Mentira. É mentira. Eu perdi muita suculenta assim, né? E hoje eu vejo que é uma mentira. A suculenta é uma planta de... Não é uma planta de facílimo cultivo, que você pode largar ela, né? Largar ela do jeito que você... Largar ela, deixar largada e ela vai bem. Não é assim. Não é assim. A suculenta não é assim. E hoje o que a gente pode, né, tá fazendo, ajudando vocês, para quem tá começando cultivo, para quem tem dúvidas, a gente vai fazer esses vídeos, né, ajudando cada um de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, mais dúvidas a respeito de alguma coisa que não foi falado no vídeo, nos vídeos, vocês podem deixar pra gente nos comentários, que a gente vai responder a cada um de vocês. Não tem segredo, a rega da suculenta é muito simples. Ó. Mas eu só rego quando o substrato tá bem sequinho. É mais ou menos uma vez por semana aqui em casa, né? Aqui em casa, com o nosso clima, né, com a nossa temperatura, que é um tempo seco, o tempo tá bem seco. Faz tempo que não chove, então é uma vez por semana. Uma vez por semana. Aí outro mito também, que você não pode regar a suculenta no sol. Você só pode regar as plantas no finalzinho da tarde ou de manhã cedo. Pra mim aqui em casa, no meu cultivo, mito. Pra mim aqui em casa, como vocês podem ver, ó, agora são 1h da tarde, né? E eu tô regando elas, mas também no outono, tá, gente? No outono. Não no calor, no sol do verão. Aí não. Aí eu rego elas na parte mais tardezinha. Mas agora no outono, ó, tranquilo, molhar elas esse horário. Elas gostam muito. Dão super bem. É o horário que eu molho as minhas aqui. Até porque mexer com água, né? Com esse frio, é só quando o sol tá quente. Né? O tempo frio. E você mexer com água, é complicado. Então eu prefiro molhar elas esse horário. Mas no outono, tá, galera? No outono, não no verão. No verão, a preferência de molhar elas que eu molho aqui é na parte da tarde, né? De tardezinha, ou então bem cedinho, antes do sol começar a bater nelas. Por quê? Porque eu ouvi falar que as suculentas, quando você molha ela quando o sol tá muito quente, né? A terra tá muito seca, as raízes dela ficam muito quentes e que falaram pra mim, isso eu ainda não testei nas minhas suculentas, que as raízes cozinham. Quando o sol tá muito quente, né? A terra muito seca, elas estão com as raízes bem secas, a raiz tá muito quente. Então cozinha as suculentas, as raízes das suculentas. Mas agora no inverno, no outono é tranquilo. Também não sei se isso é verdade, mas eu vou testar. Vou fazer um teste com as minhas, quando entrar o verão, com algumas minhas. Daí eu passo pra vocês certinho, se é mito ou se é verdade. Que elas realmente, você não pode ser molhadas no verão, com sol muito quente, porque cozinha as raízes. Isso é o que eu ouvi falar. Isso não é experiência minha. Não tive essa experiência aqui em casa ainda, mas eu vou fazer e eu confirmo pra vocês. Tem uma coisa também que a senhora sempre fala, pra evitar, galera, de deixar cair água no miolo, né, mãe? Sim. Por quê? Por isso pode olhar que minha mãe só molha aos redores, ó.
Quando você coloca a suculenta para tomar chuva, o único problema, elas amam água. Elas amam a água da chuva. A água da chuva é essencial para elas. Só que, principalmente as suculentas grandes, olha, igual essa daqui, ó, que é uma Mona Lisa, é uma suculenta bem grande. Vocês estão vendo aí? Consegue ver? Solta uma delícia hoje. É uma suculenta bem grande. Então, o miolo dela é bem apertadinho. Consegue mostrar, Lê? Olha, o miolo dela é bem apertadinho. E a água cai aqui dentro e não sai. Mesmo você soprando ou colocando alguma coisa, a água fica parada ali dentro. E o que acontece? Quando a água fica parada ali dentro, aquela água não sai. Aí, num outro dia, sai um sol quente, aquela água ela vai começar a cozinhar aqui dentro do miolo da planta. E ela queima o miolo. Ela começa a queimar o miolo. Por quê? Porque a água ficou parada ali. Ela ferveu ali dentro e ficou parada. E ela queima o miolo. Por isso, eu também, é um dos motivos eu não deixar minhas plantas na chuva. É isso que acontece. Quando eu coloco na chuva, eu tenho o cuidado, né, de soprar cada uma delas para tirar todo o excesso de água da chuva que ficou no miolo delas. E eu percebo também no meu cultivo que as plantas, quando ficam na chuva, elas são muito suscetíveis, elas são mais suscetíveis a fungos. Porque elas tomam chuva e as folhas ficam molhadas. Daí no outro dia vem o sol quente, né? E elas estão com água nas folhas. E eu percebo que elas são muito mais suscetíveis a fungos. Por causa disso, por causa de ficarem na chuva. Então, eu prefiro não molhar, eu prefiro eu mesmo regar as minhas plantas com a mangueira, sem deixar molhar as folhas. Eu molho as folhas quando eu percebo que elas estão empoeiradas. Também pego a água da chuva, né? Que eu percebo que elas gostam muito da água da chuva. Se vocês puderem aí na casa de vocês, né? Quando chover, vocês também recolham, né, a água da chuva num galão, num balde, né? E joguem na suculenta de vocês, nas plantas de vocês, que elas vão amar. Então, a gente vai continuar mostrando pra vocês. Porque são muitas suculentas, né, pra molhar. A gente vai trazer aqui pra vocês só algumas dicas mesmo. Eu ainda vou mostrar a outra parte dela, terminando, na verdade, de regar, né, com o regador. Mas não tem segredo também. Se observar bem, ó, pode ver que minha mãe não esguicha a água. Não, é pouca nas água na plantas. É bem pouco. Bem pouquinho. Quantidade de água. Só pra molhar o substrato mesmo, deixar bem molhadinho. E vocês podem molhar a terra da suculenta de vocês, pessoal, com abundância, até escorrer, ó. Vocês podem ver, ó, até escorrer embaixo. Eu fiquei sabendo também, no começo de cultivo, que tinha pessoas, né? Eu fiquei sabendo não, eu via no começo do cultivo que tinha pessoas que tinham medo de regar e só pegava uma canequinha ou pegava uma colher, uma medida de um copo e jogava na suculenta e acha que que tava para ela o suficiente, né? Mas não é assim. Não é assim. As suculentas, elas gostam de água sim. Tanto é que tem suculentas, né, que elas enraizam dentro da água. Elas ficam dentro da água durante uma semana e elas criam muita raiz. Então, quer dizer que não é a água que faz mal para as suculentas. O que faz mal para elas é o excesso de água no substrato. É o encharcamento no substrato. É isso que faz mal para elas. A raiz delas, né, dentro de um substrato úmido por muito tempo, encharcado. Aí apodrece, dá fungos na raiz e é o que sobe pro caule, né? Quando dá fungo na raiz, sobe aquele fungo pro caule e apodrece o caule. Quando você vê, a sua suculenta tá toda despetalando. Ela tá linda num dia, no outro dia ela tá toda despetalando, caindo as folhas, com caule preto. É isso que aconteceu. É o excesso de água nas raízes, no substrato. Por isso, as suculentas precisam de uma terra bem drenável mesmo, uma terra que você joga água por cima e a água já escorre embaixo. Uma terra que não fique, né, não armazene água, não armazene encharcamento da água dentro das raízes, que elas fiquem molhadas por muito tempo. A água das suculentas, ela tem que entrar nas raízes e sair por baixo. As raízes, para dar o tempo das raízes absorver aquela água, e é só isso que elas precisam. Eu já perdi muitas suculentas no começo do cultivo por excesso de água, porque eu já testei muitos substratos aqui e não deram certo pra mim.
A gente até vai fazer um vídeo do substrato falando pra vocês a respeito, que tem inscritos nossos aí pedindo, né? E a gente vai fazer sim um vídeo sobre o nosso substrato aqui. Eu vou falar alguns que não deram certo pra mim, porque é aquilo que eu falei, é o clima, né? Cada clima é diferente. O clima de um lugar não é igual ao outro. E pra mim, o que deu certo pra mim aqui é o que eu vou estar passando pra vocês. E o que não deu certo pra mim aqui também, eu vou passar pra vocês, eu vou falar pra vocês. E vocês vão testando. A chave da suculenta, como eu falei no começo, é a observação. É observar. Então tá aí, pessoal. Vamos terminar agora com a minha mãe regando já com o regador, né, mãe? Isso, eu venho, né, certificando que elas foram realmente bem molhadinhas. Acertando a terra delas, né, porque por causa da mangueira, às vezes fica um buraquinho num lugar, buraquinho em outro, e eu não gosto. Então eu venho acertando tudo certinho, ó. E é assim, a minha rega, o meu cultivo aqui com as suculentas. E ela vai regar com o regador da mesma forma que ela regou com a mangueira. Isso mesmo. Então, vamos terminar o vídeo por aqui, porque o vídeo já tá bem longo, já tá com 20 minutos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, fizemos esse vídeo com muito carinho. Obrigada por terem ficado aqui até o final com a gente. É muito importante isso pra gente, até porque no meio do vídeo foram dadas muitas dicas, né, mãe? Muitas dicas importantes, né? As dicas são bem importantes mesmo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não deixou, pausa o vídeo aqui agora, já deixa o seu like pra gente. Se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação pra ficar por dentro de todos os vídeos que vão sair. E assistam o vídeo, gente. Assistam o vídeo, pessoal, até o final, né? Porque vocês sabem que isso é muito importante para o canal. As visualizações, os likes de vocês, os comentários de vocês, né? E se vocês estiverem precisando de alguma informação a respeito de alguma suculenta, de alguma planta, né? Deixe pra gente nos comentários, que a gente tá aí pra ajudar a cada um de vocês. Com certeza. Que Deus abençoe vocês, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!